O vídeo dele? Chama ele? Então, pessoal, queria apresentar para vocês um homem de Deus que eu conheci, apresentei para o pastor José Valandro. E falando de sonhos, ele ajuda muitas pessoas a realizar os seus sonhos. Tirando a vida empresarial, ele cuida de muitas crianças na África, cuida mesmo, alimentando, dando uma mensalidade para eles, ajudar na sua casa. Cuida de mais de 70 viúvas lá, tem vários projetos. E como é Semana de Sonhos, é um homem que tem ajudado muitas pessoas a realizar sonhos, e o propósito é grande, então por isso que ele está aqui no Brasil. Com certeza, o que ele vai trazer da parte de Deus vai virar uma chave aí na vida de vocês, vai mostrar algum projeto, amém? Eu queria convidar então o meu amigo, Dr. Venceslau Andrade, com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Mas uma das coisas que o líder tem que necessariamente fazer é inspirar. Experiências da minha vida, eu vim aqui na comunidade do Mayum, em Angola. E é uma comunidade muito carente, tem muitas crianças aqui, famílias extremamente necessitadas. Quando a gente chegou aqui, era tudo mata, com essas casas de chapas aqui. A primeira coisa que a gente fez é trazer energia aqui para a comunidade. Colocamos as luzes, a energia em todas as casas. Eu não quero me habituar com isso. Eu não quero nunca olhar para isso como uma naturalidade e agir aqui como uma normalidade. Eu quero que isso continue a acabar. Eu quero que isso continue a acabar. É isso que eu quero. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos estar abençoando. Se coloque de pé, igreja, por favor. A gente está orando pelo servo de Deus. Estenda suas mãos. Senhor Jesus, estamos aqui na tua casa, com teu servo, Deus. Sabemos que essa agenda foi feita por ti, Deus. Que o Senhor use a boca dele nesta noite aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos a Tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Sabemos que vai ser uma noite diferente, Pai, porque estamos orando por essa turnê do Brasil, estamos nos preparando em oração a tempo, Senhor. E queremos que algo novo aconteça nesta noite aqui, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês. O pastor José Valandro é um príncipe, é um coração humilde, simples. E estou muito feliz de estar aqui. Vai ser a primeira de muitos, amém? Deus abençoe, até mais. Boa noite, igreja. Podem tomar os assentos. Bem, tudo quanto foi dito, tudo quanto foi apresentado aqui, a primeira nota que eu queria dizer é que
Eu sou muito desqualificado para ser essa pessoa que muita gente fala, muita gente diz. Não queria que vocês olhassem como se estivessem a olhar para uma pessoa de outro planeta. Tudo o que vocês viram é só o resumo de uma obediência. Tudo o que vocês viram é só a misericórdia de Deus na minha vida. Não, acredito que aqui gente muito, mas muito mais capacitada, dotada do que eu. Amém? E viemos aqui falar de Jesus e sobre o Venceslau. As minhas redes sociais depois falarão e nós teremos a oportunidade de termos outros momentos, acredito eu. Eu amei esse lugar. Eu, se vivesse cá no Brasil, pastor, eu acho que eu mudava para aqui. A excelência dá-nos aquilo que a competência não dá. Eu ainda não fui muito a fundo, mas tenho a plena certeza que essa excelência toda comunica que estamos diante de pessoas que estão a servir a Deus com muita dedicação. Amém? Amados, vamos para a palavra do Senhor. Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre palavra. E hoje eu vou estar aqui nestas vestes, como um pregador da palavra de Deus. Amém? E gostaria de refletir convosco sobre um tema que quando o pastor subiu, pastor Elmo, já agora quero agradecer, pastor, por essa calorosa recepção, agradecer também ao nosso amado pastor, que não está aqui conosco, o pastor Josué, a pastora Bianca também não está aqui conosco, mas eu estou muito grato pela recepção, acima de qualquer coisa, e toda a equipa que me acompanha, é um grupo grande, não tem como apresentá-los, e agradecer também a vossa presença. Amém? Como estava a dizer, eu queria refletir convosco sobre um tema que tem sido muito discutido nos últimos tempos, por conta daquilo que é a posição do cristão diante de toda a opressão e toda a necessidade que nós temos vivido. Me desculpem, a voz não está lá muito boa, mas vou procurar gritar. Amém? Eu queria falar sobre domínios e influências. Domínios e influências. Domínio e influências. E o texto nós vamos encontrar em 2 Timóteo. Eu gostaria que projetassem 2 Timóteo. Vamos ler do capítulo 1 até capítulo 1, versículo 1 até o 7, só até o 7. Eu vou ler na minha versão e os amados acompanham na tela. A palavra do Senhor está a dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Sublinhem esta palavra, segundo. 2. A Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Sublinhem esta palavra, misericórdia. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, sublinhem esta parte, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loite e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E por último, porque Deus não nos deu um espírito de temor,
mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras versões, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras versões, fala de mente sã. Vamos orar mais uma vez. Inclina a sua cabeça. Amado e bendito Pai, grato nós estamos por essa noite. Uma noite, Pai, em que o Senhor já começou a falar conosco. Queremos, Pai, pedir mais uma vez que esvazie esse ser que aqui está à frente, Pai, que não é digno sequer de tocar nas tuas sandálias. Pai, que nada que não venha do céu nesta noite não seja dito neste lugar. Use este teu servo que aqui está, Pai. Um servo, Pai, que está tão somente como um vaso disponível nesta noite. Que o Senhor fale e que a sua igreja escute. Essa é a nossa oração no poderoso nome de Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E os santos digam amém. Amém. Antes de entrarmos aqui no texto, tenho 33 minutos, vou procurar ser rápido. Gostaria de viajar um pouco com a amada igreja. Certa vez Jesus queria se revelar diante dos seus discípulos, queria entregar chaves. Jesus vai com os discípulos até Cesareia de Filipe. Está Jesus em Cesareia de Filipe, faz uma pergunta aos discípulos. O que dizem ser os filhos de homem, o que os filhos do homem dizem ser quem eu sou? E os discípulos dizem que uns dizem que você é Elias, você é João Batista, você é um profeta. E Jesus vira-se para eles e pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro rapidamente diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero imaginar Jesus quando fez essa pergunta, daquilo que os homens achavam de quem era Jesus. Jesus ouviu a resposta. E diante de uma pessoa que vem salvar uma humanidade, diante do Cristo, a sociedade desconstruía a idade e a missão de Jesus. Os homens não sabiam quem era Jesus. Imagino que ele ficou triste. Se não, amém. Mas imagina um Jesus que está a perguntar quem ele é e a resposta que vão dar a respeito dele é tudo menos aquilo que ele é de verdade. E Jesus revela-se aos seus, entrega a chave a Pedro e nós conhecemos essa história. Onde é que Jesus estava? Cesareia de Filipe. O que é que representava aquela altura? Uma cidade pagã, uma cidade de Deus Pan, uma cidade que tinha sequestrado o povo de Deus. Uma cidade onde habitava idolatria, habitava prostituição, habitava tudo e mais alguma coisa. Uma cidade que estava completamente dominada. E é aí onde Jesus escolhe se revelar. Uau! Eu estou a falar sobre domínios e influências. Jesus pega nos discípulos, mais lá para frente, Jesus vai até um lugar e encontra-se com o gadareno, endemoniado. Cidade completamente sequestrada. Lembro-me que quando Jesus pergunta sobre o endemoniado, quem ele era, qual era o nome dele, ele disse Legião. Em Marcos, Lucas, falam que eram 2 que foram ao encontro de Jesus. Mateus diz que um endemoniado. Nos outros 2 livros, evangelhos dizem eram 2. Independentemente se eram 1 ou se eram 2, nós olhando para o contexto do que é que significava naquela altura a legião, olhando para a organização romana, nós estamos a falar de mais ou menos 5 a 6 mil demónios naquele endemoniado. Se for por 2, vamos somar. Estamos a falar em 10, estamos a falar em 12, atendendo
o número de 5 a 6 mil. Diante dessa situação, nós vamos ver, correndo, Jesus expulsa os demônios do homem. O povo vai se apercebendo, vão ao encontro de Jesus. O que é que eles fazem? Expulsam Jesus da região. Por quê? Diz a palavra que eles tinham medo. Uau! Até então, eu sempre lidava com medo como sendo uma mera emoção. Sempre entendi que o medo fosse um mero sentimento. E hoje eu trago um texto muito desafiante para nós, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E quando o pastor falava aqui sobre potestade, sobre domínio, eu disse que aqui é uma mensagem nessa noite da parte de Deus para o povo brasileiro. E essa mensagem está muito relacionada, ou tem a ver com a questão de domínios. Quem é que está a dominar Rio de Janeiro? É a igreja? Ou são os deuses? Ou é a idolatria? Há aqui um tema central. Qual é o tema? O tema do medo. E o texto que eu vou buscar, não tenho muito tempo para a gente construir, mas eu vou discorrer nesse texto. E quero apresentar-vos hoje, nessa noite, a figura de Timóteo. E conhecemos quem é Timóteo. Espero que a igreja já tenha, neste exato momento, entendido que nós estamos diante de um cenário em que o povo está sendo dominado por principados e potestades. E nós pensamos que o problema do teu desemprego, nós pensamos que o problema das mortes que nós estamos a ver aí é um assunto de carne, de homem para homem. Quando, na verdade, a palavra mostra-nos que o tema central da falta de emprego, o tema central das drogas, o tema central da prostituição, o tema central de mortes não é um tema de irmão para irmão, de igreja para igreja, mas é um tema espiritual. É uma luta contra principados e potestades. E nós cristãos somos levantados para sermos uma resposta nessa sociedade, neste país, nesta geração. Nós sabemos o quanto somos sequestrados, sabemos o quanto o capeta está a dominar a igreja. E se eu perguntar por que é que nós não nos levantamos? Há um tema central, medo. E nós olhamos para Timóteo, versículo 1 do texto que nós lemos. Paulo começa sempre a apresentar-se. Apóstolo de Jesus Cristo. Não importa para quem, onde. Quando ele se apresenta, ele tem uma identidade completamente restaurada, uma identidade firme. E ele chega e ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Graça e paz. Normalmente todos os textos de Paulo nós vamos encontrar isso, graça e paz. Nesse texto, nós vamos encontrar aqui, ela dizer, segundo a sua vontade. Não segundo a sua vontade, mas pela vontade de Deus. E eu pedi para vocês sublinhar a palavra segundo. A palavra segundo aqui, meus amigos, no grego é kata. O que é que quer dizer essa palavra? Traz a ideia de algo que está dominado. Dominado. Só que Paulo, quando se apresenta à sociedade, se apresenta à igreja, quando ele se apresenta a alguém, ele traz essa perspectiva de que eu estou dominado. Mas ele não está dominado por um medo, ele não está dominado por uma cidade, ele está dominado por uma promessa de Cristo Jesus. Quem nesta noite está convicto de que ele está sobre um domínio, mas não do medo, não de uma potestade, mas num domínio de uma promessa. A promessa de vida que está em Cristo Jesus. Eu lembro que quando estava a vir com JP, e era muita notícia,
Era muita notícia. E agora, vai ou não vai? JP. Até que o Espírito Santo me disse: você está envolvido, dominado sobre uma promessa de vida em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Amém. Igreja, nós estamos dominados sobre essa promessa. E eu venho aqui a começar a introduzir isso para você. Você está dominado. Você tem uma promessa de vida. E Paulo continua no versículo 2. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. E aqui pela primeira vez, em todas as saudações das cartas de Paulo, nós vamos encontrar um desvio daquilo que é a apresentação. Qual é o desvio? A palavra misericórdia. Normalmente ele fala em graça e paz, mas aqui ele introduz a palavra misericórdia no meio. Graça significa carie no grego. Quando ele diz carie, é como se estivesse a falar olá para os gregos. E quando ele falava shalom, que significa paz, ele estava a falar para os judeus. E quando ele traz esse contexto de graça e paz, ele está a juntar o povo na mesma saudação. Com quem diz, já não há gregos e já não há judeus. Pela fé, todos nós somos salvos. Pela fé, nós somos um único povo. A partir de uma única saudação. Graça e paz. Mas aqui nós estamos a ver o que é? Misericórdia da parte de Deus Pai. Uau! O que é que o Paulo introduz misericórdia aqui? Meus amados, é fundamental que nós entendamos o contexto da resposta de Paulo a Timóteo. E vou fazer aqui rapidamente um recuo. 2 Timóteo é a resposta da 1 Timóteo, da carta de 1 Timóteo. Passaram-se 3 anos. Em 1 Timóteo, o contexto da igreja era diferente. Uma igreja próspera. Disse que em Éfeso, 50% da cidade já estava a se converter a Cristo Jesus. E um dos maiores pastores da altura lá era Timóteo. Até que um determinado demônio, uma potestade, nós estamos a falar de Nero, imperador romano, sob ao poder. E é fundamental que a gente conheça o histórico familiar de Nero, mas nós não temos tempo para irmos até muito fundo. Mas veja, ele sobe no poder e ele depois começa a fazer a perseguição à igreja. Ao fazer a perseguição à igreja, em 2 Timóteo, Paulo está a responder a Timóteo, porque Timóteo aqui já estava numa situação de medo, já estava numa situação de pavor. Por quê? Porque a igreja foi sequestrada. Porque os cristãos estavam a ser mortos, estavam a ser queimados. E como ele era das maiores referências, ele sabia que a algum momento ele poderia ser morto. E ele estava com medo. E ele escreve então para Paulo, o seu mestre. E Paulo vem com estas palavras que nós estamos aqui a ler. É uma palavra de primeiro, olhando aqui para o português, é um papo reto, né, como dizem, não sei se fala isso. É enquadrar o camarada, é lhe situar. Por que estás com medo? Há uma misericórdia da parte de Deus para a tua vida. É o que ele está a falar, Paulo. Nós estamos envolvidos debaixo de uma promessa. Por que a igreja está com medo? Por que o líder da igreja está com medo? Se nós temos um Cristo Jesus.
Uau! É uma palavra que fortaleceu Paulo. É uma palavra que me fortalece em momentos de dificuldades, em momentos difíceis como esses que nós estamos a passar. E ele introduz a misericórdia. A misericórdia de Deus é algo muito profundo, meus amados. A graça te alcança. E ainda assim há uma misericórdia da parte de Deus para a tua vida. Para essa situação difícil. E é fácil nós compreendermos quando nós estamos diante de uma situação difícil na vida. E Paulo vai introduzir aqui um termo muito interessante, que é meneia. Quando ele diz, eu faço menção de ti em minhas orações. É o termo meneia. O que é que este termo quer dizer? A tradução literal é construir memorial, construir estátuas. Por exemplo, quando eu estou em Portugal, vejo o Cristo Rei, já me remete aonde? No Brasil. Amém? O Pão de Açúcar, automaticamente já me remete no Brasil. E especificamente aonde? No Rio de Janeiro, por exemplo. Quando ele diz que eu tenho orado por ti e usam a palavra meneia, é como? Timóteo, cada vez que você ora, cada vez que eu oro, nós estamos a construir estátuas na casa do Senhor. Isso é muito profundo. Por quê? O que ele está a dizer, está a reforçar a Timóteo, é que diante de uma dificuldade, diante de um aperto, diante de uma necessidade, ore a Deus. Porque as tuas orações, elas sobem como memória. Elas são construídas como se de estátuas se tratassem. E o que ele quer dar a entender é que quando Deus, no seu habitar, olha e vê a estátua, automaticamente ele lembra de você, ele lembra de mim, ele lembra da tua oração. Por isso é que a igreja nunca pode se calar diante de um sequestro como nós estamos a viver. E esse sequestro são as nossas lutas espirituais. Esse sequestro nós devemos romper com o nosso posicionamento de igreja, orando e buscando a Deus. Porque cada vez que você ora, Paulo está a nos ensinar que nós estamos a construir estátuas e monumentos na habitação do Senhor. Isso é profundo para mim. E Paulo continua dizendo, lembrando-me das tuas lágrimas. E a palavra lágrima aqui aparece no plural. Porque os estudiosos dizem que quando Paulo recebe a carta de Timóteo, ele abre o pergaminho, ele viu gotas de lágrimas no papel, o que pressupõe dizer que Timóteo só não escreveu, Timóteo escreveu diante de uma situação de dor. E eu aqui nessa noite posso presumir, diante deste público, que há aqui pessoas que provavelmente estejam numa situação de sofrimento, de dor, de aperto. E quando Paulo abre o pergaminho para ler a carta de Timóteo, ele está a ver gotas de lágrimas. Uau! E ele vai muito fundo. E ele chama na carta uma inspiração profunda. Ele diz assim, lembra-te da tua avó Loite, da tua mãe Eunice. Meus amados, todo aquele que se diz cristão, ele tem uma referência de uma superação nessa caminhada de dor. Então não tem como você desistir diante dessa dificuldade que você se encontra. Por quê? Se você não tem resposta agora, mas você tem uma referência de uma fé não mentida. Algo que você viu do teu pastor. É uma referência. Momentos de dificuldade que você viu nos teus pais. É uma referência. Num irmão da igreja. É uma referência. Referência de quê? Referência de que na dificuldade Deus age. Na dificuldade há superação. Na dor Deus fala.
Na doença, Deus cura. Na falta de esperança, Deus aviva. Deus dá solução. Diante do mar, Deus abre. Amém, igreja? Amém, igreja? E Paulo continua. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou no 7. Vamos correr. Não tenha medo. Não tenha medo, Timóteo, porque Deus não te deu um espírito de medo. O quê? O medo é um espírito. Até então, Venceslau pensava que o medo era emoções. Se a banda puder subir, por favor. Eu não vou muito no que as pessoas dizem na internet. Está a pregar com fundo, coisa parecida. Não. Salmos 144, 143, fala que Davi pelejava com os dedos e guerreava com as mãos. Quer dizer que havia uma batalha espiritual, era com a harpa que ele vencia. E era com a espada que ele também vencia à frente da batalha. Amém? Eu estou a concluir. Daqui a pouco termina o meu tempo e eu estou a concluir. Onde é que eu estou? No versículo 7. 7, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não tenha medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. O que o diabo quer fazer, igreja, é tirar essa paz que nós conseguimos em Cristo Jesus e te colocar um medo. Por quê? Porque ele sabe que uma pessoa com medo é uma pessoa apavorada, é uma pessoa que paralisa, é uma pessoa que desiste. O diabo sabe perfeitamente o que o medo pode causar na vida de alguém. E Timóteo estava cheio de medo. Estava cheio de medo por conta do contexto. E ele estava a se esquecer daquilo que ele já tinha como referência. De como a sua avó, Lloyd, sobreviveu. De como a sua mãe sobreviveu. De como é que o próprio mestre Paulo estava sobrevivendo de cadeia a cadeia. O medo estava a fazer com que ele esquecesse que foi com poder que os discípulos nos trouxeram até aqui. Foi com poder. Aquele poder que o Espírito Santo coloca ali dentro do teu coração. Eu não estou a falar com poder que a legislação te dá, não. Eu não estou a falar de um poder que os homens te dão, não. Eu estou a falar daquele poder que quando você chega diante de uma situação, você diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É sobre isso que eu estou a falar, igreja. Diante de um Rio de Janeiro sequestrado, há um poder dentro de nós. Oh, come on. Eu estou a falar para uma igreja avivada. Eu estou a dizer que diante desse sequestro, diante dessa legislação, há uma igreja que tem um espírito, um poder que nada nem ninguém consegue deter no poderoso nome de Jesus. Igreja, eu quero que você entenda isso. Que você não precisa chegar na política para ser relevante.
coração doía-me. O pastor, ele não percebia, ele falava, e eu estava calado a olhar para ele. Eu só dizia obrigado, Deus. Quando ele dizia que vamos para Maracanã, vamos tomar, porque aquele estádio é um estádio que tem sido usado pelo demônio, e nós vamos lá, eu dizia amém, 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 porque no Rio de Janeiro, porque neste Brasil tem uma igreja que entendeu. Tem uma igreja que entendeu aquilo que nós temos e que a sociedade não tem. Aquilo que nós temos e a sociedade não percebe, e nunca vão perceber o que é isso. Esse poder não só fez com que a avó Lloyd chegasse onde chegou, esse poder tem transformado gerações e vidas de pessoas que agarram de forma firme, pessoas que entendem. Termino. Em 2 Samuel 23. Oh, Jesus. A palavra vai dizer, oh, come on. Rata, chatrola e abracastala. Levanta, 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 levanta. Oh, come on, come on, come on. 2 Samuel, a palavra vai trazer uma figura. Um general de Davi, Eliezer. Diz a palavra de Deus que Eliezer era um dos valentes, um dos generais de Davi, e que diante de um sequestro, meu amado, meu amigo, pastor Elmo, Eliezer agarrou na espada. Eliezer pegou na espada. Se puderem projetar, projetam o texto. Eliezer pegou na espada e se posicionou. Ele não quis saber quantos filisteus, ele não quis saber quem estava à frente dele. Ele só queria saber naquilo que ele carregava, e ele sabia aquilo que ele carregava. Come on, eu quero o texto na tela nessa noite. Igreja, ajuda-me a colocar aí 2 Samuel 23, de versículo 9. Segunda Samuel 9:10. E depois dele, Eleazar, filho de Auitá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram. Continua. Se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Atenção. Os filhos de Deus estavam a ser confrontados pelos israelitas, pelos filisteus. A palavra está a dizer que os filhos recuaram. Come on. Quem está comigo nessa noite? Quem está comigo nessa noite? E diz o texto, continua, mas ele manteve o quê? A sua posição. Ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente, grudada na espada. Em outras versões diz que a mão de Eleazar agarrou na espada de tal forma, igreja, que ficou com câmbria. Come on. A espada colou na mão, a espada colou na mão, a espada não saía, porque ele entendia aquilo que ele tinha e ele não recuou, ele avançou, ele feriu os filisteus até a grande vitória. É esse o posicionamento dessa igreja no poderoso nome de Jesus. Oh, come on! Oh, come on! Você que está aqui nessa noite, você está sendo convidado nessa noite para não recuar. Você está sendo convidado nessa noite para segurar na tua espada de tal forma que o Satanás não vai conseguir tirar essa espada da tua mão. Come on, come on.
agarrar na espada, manter-se firme e avançar com toda a proporção, avançar com toda a força no poderoso nome de Jesus. E você e eu sabemos o que é que significa a espada para nós. A tua espada é a espada do Espírito Santo. E a espada do Espírito Santo é a palavra, palavra, palavra. Por isso é que vocês estão a ver que os púlpitos estão a ser sequestrados. Por isso é que vocês estão a notar, a estratégia do Satanás é tirar a palavra do púlpito, porque ele sabe o poder da palavra na mão de alguém que entendeu quem ele é em Cristo Jesus. Oh, come on! Oh, come on! O Satanás sabe qual é o poder de um cristão que segurou a espada, a palavra, ao ponto de não sair da mão. O Satanás sabe, por isso é que estão a enganar os nossos púlpitos, por isso é que estão a corromper os nossos púlpitos. Estão a sequestrar a palavra do Senhor nos altares. Brasil, acorda! Acorda! Porque a nossa guerra não é contra os nossos irmãos, não é contra os nossos vizinhos. A nossa guerra é contra a potestade. Rio de Janeiro, essa guerra é contra a potestade, não é contra o teu vizinho. Para de fazer, de falar mal no teu vizinho. Para de lutar com pastor. A guerra é espiritual. Esse problema se resolve lá. Esse problema se resolve lá. Você só não sabe onde é que fica lá, porque você está a se apartar da palavra de Deus. Tenho 2 minutos. E em 2 minutos, percebo uma coisa. Um jovem chamado Daniel, lhe levaram do cativeiro até a Babilônia. E ficou lá. Mas ele nunca se apartou da palavra. E diz a palavra que ele estudou até ele entender que estava a chegar o momento da visitação do Senhor. E o Senhor está voltando ao Brasil. Qual é a tua posição? Qual é o teu posicionamento nesta fase em que todos nós sabemos que o Senhor está a voltar? Como é que você está a se posicionar? E diz a palavra que Daniel se posicionou e fez um jejum de 21 dias. O curioso é quando ele tem um encontro com o mensageiro, com o anjo, a visão que ele teve do homem que teve com ele. Ele disse: Daniel, o Senhor ouviu a tua oração no primeiro dia. Eu estou a vir para dar resposta. Chego no meio, no segundo céu, eu tive que batalhar contra o rei da Pérsia. Eu vim te entregar a palavra, mas eu vou voltar e vou lutar novamente. Mas para ele ganhar, foi necessário que o arcanjo tivesse que vir lhe ajudar. Eu vou voltar, eu vou lhe derrotar, mas vai se levantar o rei da Grécia. A cada vitória, igreja, há outro desafio. A cada vitória, há outro desafio, e provavelmente maior. Não ora só um dia, não ora só 20 minutos. Eu não estou a falar de quantidade de tempo que vais ficar na oração. O que demarca uma oração de qualidade com Deus não é a quantidade de tempo que você fica na presença, falando sem conhecimento. É um tempo com intensidade do coração alinhado. 1 minuto na presença com verdade vale mais do que aqueles que ficam só andando de um lado para o outro, rabachataialá, e não sabem o que estão a falar. É preciso que a igreja acorda que diante desse sequestro você só tem uma arma. E essa arma não é ir discutir na internet, no Instagram.
Essa arma é se agarrar da palavra. É a palavra que está faltando. E nessa noite eu quero os guerreiros aqui à frente. Nessa noite eu quero os guerreiros aqui à frente para a gente orar. Eu quero os guerreiros aqui. Aqueles que dizem: eu não vou recuar por nada. Eu não vou recuar por nada. Eu não vou recuar por nada. Aqueles que dizem que eu não vou recuar por nada, aqui à frente. E se você tiver medo, pode ficar lá atrás. Mas o momento é para os guerreiros no poderoso nome de Jesus. O momento é para os guerreiros no poderoso nome de Jesus. E essa vai ter que ser uma noite que o teu coração vai ter que arder. Eu já me sou uma coisa. Essa vai ser uma noite que o teu coração vai ter que arder. O teu coração vai ter que arder nessa noite. Você vai ter que entender que esse Rio de Janeiro, a resposta não está numa legislação. Se você ora em língua, começa a orar em língua nesse momento. Você vai entender nessa noite que esse Rio de Janeiro, a resposta não está na lei. A resposta está num povo que entende que está aquecido, num povo que entende aquilo que ele carrega. E aquilo que você carrega é algo que se chama Espírito Santo. Aquilo que te dá poder. Chega de desemprego. Chega de escassez. Chega de escassez. Chega de estar doente. Chega de estar doente no poderoso nome de Jesus. E aqui nesse altar começas a fazer as tuas renúncias. Aqui nesse altar começa a fazer as tuas renúncias. Pastor Elman. Oh, pastor. O Senhor manda te dizer que Ele é contigo. O Senhor manda te falar que você não é um louco. O Senhor manda te dizer que este Brasil vai ver a coragem. O Senhor manda te dizer que não recua. Segura nessa espada. Se vai ser o Maracanã, Maracanã vai ser pequeno. Escreva isso que eu estou a falar, pastor. Vai ser pequeno e o Brasil vai ver que existe um Deus, existe um nome acima de todo nome, existe um Deus acima de toda potestade, no poderoso nome de Jesus. Igreja, estenda a tua mão aqui. O que nós precisamos é de Eleazar. Pessoas que pegam na espada, que olham para o contexto, veem dificuldade. Pessoas que estão a ver todos a recuarem, mas ele está sendo queimado com uma convicção daquilo. Ah, come on, igreja. Como é que eu não vou falar dele se eu vi? Como é que eu não vou falar dele? Aquilo que eu vi e ouvi, como é que eu não vou falar disso? Como é que eu não vou para o Maracanã se eu conheço o Deus que eu carrego? Como? Come on! Igreja, você que está aqui nessa noite, existe um terceiro céu onde vive o Senhor. Existe um primeiro céu onde nós vemos as estrelas. Mas existe um segundo céu, que é o quartel-general do capeta. E é esse céu que nós vamos destruir aqui. É esse céu que nós vamos derrubar aqui nessa noite. É esse céu que nós vamos derrubar nessa noite. Orem para esse homem que está aqui à frente, que ele não recua, que ele pega na espada, que ele enfrenta os filisteus dessa cidade. E o Senhor diz que te vai entregar a vitória. O Senhor vai entregar a vitória. Dia 31, o Senhor vai entregar a vitória.
do Rio de Janeiro nas vossas mãos. E todo o Brasil vai ver, todo o Brasil vai ver no poderoso nome de Jesus. E é necessário que você vá à frente dessa batalha. Peguem como fizeram com Moisés. Há uma necessidade de pessoas que sustentam de um lado e do outro lado os braços. Enquanto eles buscarem, enquanto o nosso pastor Josué buscar, enquanto nossos pastores da igreja buscarem, há uma igreja que vai estar a sustentar esses homens de Deus para nós ganharmos essa batalha no poderoso nome de Jesus. E se você acredita nisso, ora, 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 ora e dá um forte amém no poderoso nome de Jesus. Oh! Mais perto.